Rádio. Novelo. Se a nova literatura brasileira fosse um prato culinário, ela seria um desses cheesecakes anódinos, feitos exclusivamente de pretensão e gordura. Falta à nossa literatura sabor, gosto, tensão. Essas palavras não são minhas. Não venham me bater, por favor. Tô citando a abertura inesquecível de um ensaio do Luiz Maurício Azevedo, que é o convidado do Fio da Meada dessa semana. Mas não venham bater nele também não. Ouçam esse episódio primeiro. Esse texto é de 2019, aliás, e ele me disse que já não assina tão embaixo desse veredito. Mas a partir desse comentário do cheesecake, acho que deu para diagnosticar a total ausência de papas na língua do nosso convidado de hoje. O Luiz Maurício é um crítico, escritor e professor da Federal do Rio Grande do Sul. Eu quis conversar com ele porque eu me interesso por literatura, como vocês já devem ter notado, mas também me interesso pela crítica. Para que serve, como funciona e o que a gente perde quando ela não funciona direito. A gente fala das diferenças entre a literatura afro-brasileira e a afro-americana, sobre como autores negros são percebidos pelo público, pela crítica e pelo sistema editorial, sobre cancelamento, sobre o Lewis Hamilton, sobre o filme Ficção Americana e sobre o músico John Bon Jovi. Espero que vocês gostem. Duas perguntas que eu tenho aqui. Uma é para que serve o crítico e uma outra coisa é que você diz que você se expõe muito, que quando você acha que o texto é bom, você recomenda para todo mundo e quando você acha que é uma porcaria, você diz que é uma porcaria. Exatamente. O que acontece quando você diz que um texto é uma porcaria? É super engraçado isso, porque quem está escrevendo a crítica tem certeza que o texto é aquilo que a gente está dizendo que é. Se a gente está dizendo que o texto é bom, é porque a gente acha que o texto é bom. A gente tem certeza, a gente não consegue vislumbrar a possibilidade de estar enganado. E as pessoas também não conseguem. E isso é sensacional, porque quando a gente termina uma resenha, entrega para o jornal, para o veículo qualquer, e a gente elogia o livro, as pessoas respeitam muito o elogio. Mesmo que elas discordem do elogio, elas não vão a público dizer que discordam do elogio. Elas não vão dizer, olha, eu acho que esse crítico está comprado. Esse livro é uma porcaria. Ele elogiou, mas é uma porcaria. Elas não fazem isso. Quando a gente fala mal de um livro, aí sim. Aí elas sentem a necessidade de ir a público. Concordar com a gente ou discordar da gente. E isso dá uma sensação nas pessoas de que o crítico só existe para falar mal. Mas é que fatalmente a resenha de que fala mal tem uma repercussão muito maior. Eu tive um caso, primeiro, eu espero que seja o único caso de cancelamento da minha carreira, breve. Eu achei engraçado que eu passei grande parte dessa carreira sendo reconhecido como alguém que fala bem da literatura negra e, portanto, não pode ser levado a sério, porque é ideologizado. Se você fala bem da literatura negra e você é negro, você não é levado a sério. Exatamente, você está fazendo política, você está fazendo literatura engajada. Cupinchagem. Né? Aí, quando eu fiz uma resenha falando mal de um livro específico, que era ruim, muito ruim, de um autor específico, de repente eu virei o inimigo da literatura negra. Eu fiquei muito surpreso, eu disse, mas como isso? Depois de muita água rolar nessa ponte, a gente entende que tem muito pouco a ver com literatura e muito mais a ver com celebração. E quando eu fazia textos que pareciam para as pessoas uma celebração, estava tudo ok. Não me parece um tema para as pessoas brancas que um autor branco possa ser criticado por um autor branco num jornal de ponta. Mas foi um grande espetáculo um autor negro criticar o livro de um autor negro num jornal branco. Tudo virou um componente adicional da questão racial brasileira. Quando o centro da coisa era, veja só, agora nós já evoluímos a ponto de não precisar mais adular os objetos literários, porque eles não são mais dignos de uma adulação bovina. Agora eles estão em condições de enfrentar o debate público que é inerente a qualquer obra de arte ou não que esteja no campo. Você fala disso bastante, né? E você fala no teu livro Estética e Raça, que eu recomendo aqui para quem se interessar por crítica literária, você já abre o livro dizendo o seguinte, que você está cansado das análises que deixam sempre a questão racial em segundo plano, e da essencialização bovina da representatividade. Então, você pode explicar
pra gente o que você quer dizer com isso. É porque antes os livros eram ruins porque eram escritos por pessoas negras. Tanto isso era verdade que o Machado tinha que ser branco. Porque negros não escrevem bem, então o Machado tem que ser branco. Porque se fosse negro não podia ser bom de jeito nenhum. Então, assim, era muito claro pra mim. Eu cresci numa realidade em que, assim, quem escreve boa literatura é branco. Já no doutorado eu comecei a ver uma mudança. Agora os livros são bons porque são escritos por negros. As editoras correm atrás de autores negros. Às vezes elas nem têm o texto e elas dizem assim, eu recebo muitos convites para esse trabalho, que é assim, Luiz, nós temos um texto cru e seria legal se você pudesse dar uma ajeitada. Aí eu vou ver o texto cru. São 3 páginas de Word, lá 3 páginas em espaço 1,5, e o projeto é transformar isso numa novela de 60 páginas. Eu disse, gente, vocês não têm texto. Não, mas então, Luiz, você pode escrever. Aí eu disse, mas eu vou ser um ghostwriter disso aqui? Não, essa pessoa vai assinar e tudo, porque a gente tem um projeto social interessante, no qual essa pessoa precisa de inserção como escritora, ela merece a inserção. Não, peraí, mas a gente tem uma fila muito longa de escritores negros, muito bons, que não foram reconhecidos em vida, e outros que estão em vida, ainda vivos, ainda andando por aí, e que não são reconhecidos. E eu tenho que fazer o trabalho para reconhecer e inventar do nada pessoas que não têm nenhum talento real, só porque isso socialmente é mais interessante do que o fato literário? Não, para mim não. Por outro lado, eu pensava assim, como que eu vou convencer as pessoas brancas que a literatura negra tem qualidade se eu não mostrar para elas qual o meu conceito de qualidade? Eu fui formado na Unicamp, a Unicamp é um centro de crítica, e aí isso me inquietava, assim, legal, eu não tenho como convencer alguém que os negros dirigem bem se eu não tiver um campeão de Fórmula 1. Eu preciso do campeão de Fórmula 1 antes. Eu preciso. As pessoas agora reconhecem que o Hamilton é um grande nome, mas reconhecem porque ele é 7 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. Não porque ele é um ativista. O ativismo tem que vir na cabeça das pessoas depois. Então eu tentei construir essa ideia. Eu vou atacar ferozmente essa celebração, esse campo de essencialização do negro como uma qualidade inerente. Você é negro, que bom, então você é melhor que os outros. Eu disse, olha, na literatura isso não entra. Até porque na literatura, frequentemente, os melhores autores e melhores autoras são as pessoas mais escrotas que existem no mundo. Isso é um fato. Os meus mais queridos escritores eram pessoas terríveis. Isso é fato. Então você não consegue grudar uma coisa na outra. Mas quando você tenta fazer isso a fórceps, você prejudica o texto. Porque quem sai perdendo disso é o texto. E me diz uma coisa, você estuda muito literatura afro-americana, né? E você faz uma comparação entre a literatura afro-americana e a afro-brasileira, que você diz que a literatura afro-americana, ela é não vulnerável. E que a afro-brasileira ainda é vulnerável, né? E você fala de objetos não vulneráveis, que eu achei uma discussão super interessante. Você fala que a literatura afro-americana tem um sistema editorial robusto, um sistema de crítica robusta, tem pessoas como a Oprah e outras que estão divulgando, tem prêmios, e que no Brasil não, e que isso complica a vida do crítico, que é um pouco o que a gente estava falando antes, né? Você pode explicar essa ideia de objeto não vulnerável? Só piorou. A gente teve o ano passado o filme que ganhou o Oscar, ficção americana. Quando eu falava disso em sala de aula, as pessoas diziam, eu não enxergo isso, professor. Essa sensação de que o negro é obrigado a fazer obras que dialoguem com uma certa expectativa fetichista das pessoas brancas em relação a ele. Aí veio o filme, e o filme ilustrava muito bem isso. E as mesmas pessoas disseram, agora eu não estou entendendo, é isso aí mesmo. Mas sempre foi sobre isso. Basicamente a história de um escritor negro, que faz livros maravilhosos, mas que sai um pouco da fórmula de que a literatura negra tem que ter violência, problemas com o pai, problemas com a polícia e desajuste social. E ele faz um livro irônico, uma novela irônica, satirizando tudo isso, mas ele vende essa novela como se fosse a voz real de um escritor existente e que não é nada de ironia, é a representação real da literatura negra. E ele vence os prêmios literários e ele atinge um nível de aceitação no mercado que ele nunca tinha tido com as suas boas obras, e ele se vê dentro desse maquinário de que você precisa parecer um escritor negro para poder exercer o direito de ser um escritor negro. Ou seja, cada vez mais se afastando do ideal de que o artista deve buscar com a sua obra experimentações. Cada vez mais indústria e menos arte. E o filme fala bem sobre isso. Então eu acho que eu sempre olho para os americanos
com essa sensação de inveja, assim, pensando assim, puxa, olha o que eles podem fazer enquanto escritores e escritoras e o que a gente ainda não pode fazer. Como assim? Que eles já podem dar a volta e debochar? Eles podem dar a volta, eles têm um Nobel de Literatura, eles têm gente muito em quantidade e eles têm uma tradição negra que se entende como autoria negra e que quer superar os limites desse rótulo. No Brasil, a gente ainda está na fase da conquista do rótulo. Você tem que falar de racismo no Brasil com uma dicção específica e com um olhar específico. Senão você é cortado. Então existe esse problema da ficção brasileira. Você não está ousando nada. Você não está usando a linguagem para fazer algo diferente. Você está trabalhando para fazer com que pessoas que não tinham acesso à literatura possam se sentir acolhidas. Aí você cria personagens negros, que de negros não tem nada. Aí você cria marcas nesses personagens que não são marcas da investigação do indivíduo, do ser humano, do drama humano. E aí você enche a sua ficção com adulações ao público que vai supostamente comprar essa obra. E o que acontece no fim das contas? Essa obra não para em pé do ponto de vista do objeto estético. E aí você se desespera como autor, porque você tá vendo que ninguém tá levando você a sério. Aí você diz, como não podem me levar a sério se eu tenho não sei quantos mil seguidores na rede tal e na rede tal? Como não podem levar a sério se eu tenho o apoio da minha editora que investiu em mim? Este é o drama que nós roubamos dos americanos e resolvemos viver por nós. Só que nós não temos outro lado. Nas universidades brasileiras, por exemplo, a realidade da docência é toda branca. A gente teve um grande avanço com as cotas no público discente, no alunato. Os alunos ficaram escuros, mas os professores não ficaram escuros. O que aconteceu, gente? Por que a gente não consegue formar professores universitários? São os concursos? É o nosso racismo estrutural? A gente precisa conversar sobre essas coisas. A gente precisa se entender como uma sociedade que não consegue resolver os seus problemas porque o preço a pagar por eles a gente considera muito alto. Então a gente está sempre barganhando. Aí o Machado é genial nisso. Quando o brasileiro é confrontado com a necessidade de mudança, ele negocia com quem for. Até com Deus. Com relação a textos escritos por autores negros, você diz que uma estratégia usada tem sido justamente a de subanalisar os textos produzidos por agentes do campo social minoritário, atribuindo a eles um estatuto diferente à literatura tout court. Então, eu queria saber o que você quer dizer com subanalisar e qual é o estatuto atribuído a esses livros. Você já falou um pouquinho, mas vamos ser mais específicos. E isso acontece nas traduções também. Esse livro não é importante no mercado editorial. Quem vai traduzir é uma pessoa negra. Porque esse livro só interessa aos negros. Agora, se esse livro foi produzido por um autor negro que interessa ao mercado internacional, ele será entregue a um tradutor branco. Porque esse livro está acima da ideia de que é um livro negro. Esse livro é mais do que um livro negro. Esse é um livro para todos. Essa realidade que eu vejo cada vez mais se apresenta para mim como um problema muito sério de análise de texto. Porque quando eu recebo resenha, seja na universidade, quando as revistas dizem assim, olha, a gente vai fazer um dossiê sobre literatura negra, preciso de uma resenha sobre tal coisa. A gente é escolhido especificamente por ser negro. Porque aquele livro é um problema social naquele dossiê. Por que eu digo problema social? Se eu botar uma pessoa branca analisar, e ela analisar esse livro de forma negativa, vai ser considerado racismo. Então eu chamo uma pessoa negra, que aí vocês se resolvem entre vocês digam o que vocês quiserem. Só que é óbvio que se uma pessoa negra não criticar o livro de forma negativa, se o livro for ruim, ele vai ser considerado um não crítico. E se fizer essa crítica dura, vai ser considerado pela comunidade negra como um traidor. Então, na prática, não há o exercício da crítica. É uma subanálise, porque ninguém pode ser minimamente isento com um peso desse nas costas, seja branco, seja negro. É um problema da crítica cultural de um modo geral, não é? E é tão claro isso pra mim que, por exemplo, vamos pegar a Felinto, Mariane Felinto. A Mariane Felinto é muito mais inteligente do que eu, é muito mais bem articulada que eu e fez muitas críticas literárias e ela nunca foi reconhecida como crítica literária. Mas o campo piorou tanto que eu posso hoje dizer que eu sou crítico literário sem nenhum tipo de constrangimento, porque os meus pares brancos não são evidentemente melhores que eu. Eu não estou disputando o campo com o Antônio Cândido, eu não estou disputando o campo com a Caldwell, eu estou disputando o campo com pessoas que também pioraram junto
comigo, por assim dizer. Para mim é evidente isso, que existe a pequenez do cenário cultural. E a gente foi convocado, todos nós, para ajudar as obras a existirem. Pois é, porque por causa dessa tua ideia, que eu achei muito interessante, do objeto vulnerável. Isso, é vulnerável. Isso. Então, né, o mercado editorial no Brasil, de um modo geral, é vulnerável. É mais vulnerável ainda para autores negros. Então, Exato. Fica todo mundo meio pisando em ovos, né? Exato, eu me lembro, não vou citar o nome, o grande editor me disse assim, quando você faz essas críticas negativas, 3 pessoas perdem o emprego aqui, você acha o quê? Que você é Deus? Claro que uma parte de mim, psicanalizada, já sabe que infelizmente eu não sou Deus, que era uma ilusão da minha cabeça. A outra parte eu fico pensando, mas eu não sou o sujeito que demitiu essas pessoas. Eu sou o sujeito que apontou a incapacidade dessas pessoas de entregarem um produto que elas disseram que estavam entregando. Infelizmente, a realidade do mercado é essa. Nós não escolhemos os livros sobre os quais nós vamos fazer crítica para veículos grandes. Eu só escolho o que dizer dos livros. A partir daí, eu tenho que fazer um julgamento também de quem está editando, que é como que você editou essa porcaria e disse para as pessoas que não era uma porcaria, porque esse também é um truque legal. Você pode publicar as porcarias que você tem que publicar para sobreviver. Agora, você não pode convocar o mercado editorial e um crítico literário para mentir junto com você, porque senão as pessoas perderão o emprego de mentirosas. Não dá. Vamos ser melhores, vamos ajudar. E assim, olha, este livro é ruim. Mas é ruim para quem? É ruim por quê? É para quem isso aqui? Isso aqui é que debate a gente está tentando propor aqui. Senão a gente fica sempre na mesma necessidade de ajudar, desajudando e desajudando. Depois do intervalo, a gente continua a conversa falando da existência ou não de uma literatura universal e também sobre o mercado editorial para autoras e autores negros, sobre cancelamento e sobre o direito à superficialidade. A gente tem que tornar isso tudo não vulnerável, que nem o Bon Jovi, que eu adorei. Vou pedir para você explicar qual é a tua relação com o Bon Jovi como objeto não vulnerável. Essa é a parte que eu perco completamente o ouvinte aí, o pessoal que tá ouvindo aí. Na Novelo nós temos defensoras dele. Isso é muito engraçado, não vou dizer o nome dele também, mas eu fui encontrar um escritor um dia, numa reunião de trabalho, e eu fui com uma camiseta do Bon Jovi. Ele ficou horrorizado. Lá pela Santos ele disse assim, só você mesmo para vir aqui me encontrar com uma camiseta do Bon Jovi pra ficar provocando. Aí eu disse pra ele, não, mas eu gosto, eu adoro Bon Jovi. Aí eu mostrei pra ele o celular com todas as músicas do Bon Jovi, todas as playlists. Ele não acreditava, aquilo parecia algum tipo de armação que eu tinha feito pra constrangê-lo. Mas a verdade é que, assim, desde os 13 anos, adoro Bon Jovi. Já fui a todos os shows que Bon Jovi fez e que eu podia ir, que eu tinha idade pra ir. Acho uma figura sensacional, principalmente porque é um músico que consegue entregar exatamente aquilo que ele propõe. Um tipo superficial de divertimento, de crítica da sociedade, porque ele é um cara que tenta falar com a classe trabalhadora, é um cara que compreende a falência do sonho americano, e isso continua nas canções dele, e é um cara que consegue entregar aquilo que a gente mais precisa enquanto pessoas que vivem mergulhadas numa realidade intelectual sufocante, que é, de vez em quando, como você disse, a gente precisa dar uma respirada. Precisa. E ele também, o Bon Jovi, é um objeto não vulnerável. Você pode dizer quanto você quiser que ele é uma porcaria, porém você gosta, que não vai acontecer nada com ele. Isso é uma outra questão que várias pessoas diziam pra mim. Diziam assim, mas é que Bon Jovi é um cara loiro de olhos azuis. E eu digo assim, sim, é verdade, é um cara loiro de olhos azuis. Mas é preciso entender por que um cara loiro de olhos azuis conseguiu interessar um cara negro de olhos pretos, que morava no interior do Rio Grande do Sul, numa época em que tinha várias outras coisas de igual valor. O que há no Bon Jovi que não há nos outros, na minha modestíssima opinião, é a capacidade de compreender que a não seriedade é muito séria. Você precisa preservar o direito de ser superficial e domar esse direito. Dizer assim, aqui, neste momento específico, eu serei superficial, porque nos outros todos eu não poderei ser. Quando você não faz isso, você passa a ser superficial em todas as áreas. Quando você não admite que uma parte de você
é ridícula, você acaba assumindo o risco de ser ridículo por um todo. Eu adoro histórias de detetive. Sabe aquelas tipo Agatha Christie? Agatha Christie e as colegas todas que escreviam nos anos 30, eu amo aquilo. Entendo perfeitamente as limitações como literatura, mas eu amo e defendo e acho uma maravilha, que nem você com o teu Bon Jovi. Eu acho que tem um papel importante na minha vida, tem um papel importante no cânone, de um modo geral. Quem lê, gosta de ler qualquer coisa. É verdade. Você está no banheiro, isso, às vezes o shampoo, você está no banheiro e você não tem nada para ler, esqueceu o celular, aí você pega o shampoo e fica lá olhando. O shampoo tal é feito para não sei o quê, você vai ter cabelo sedoso. Veja, eu não tenho nenhum cabelo, não interessaria essa informação, mas eu fico lendo os rótulos você quer saber que o shampoo não tem sulfato, né? Exatamente. Tinha um que dizia assim, este é sem sódio na fórmula. Aí eu saí do banheiro e falei, Fernanda, sabia que os shampoos em geral usam sódio? A ideia do livro, ela transcende sempre o livro. Os livros são sempre novelos, dos quais a gente vai puxando uma coisa e outra que não é o principal, mas é tão interessante quanto. E escuta, você faz uma crítica do mercado editorial, que você já fez um pouco aqui, dizendo que agora o mercado editorial está achando interessante publicar pessoas negras, mas que ao mesmo tempo que as editoras tentam controlar quem vão ser essas pessoas. Sei lá, vamos publicar pessoas negras e agora tem essas 6 ou 7 pessoas aqui que vão ser publicadas e republicadas, mas acabou. É isso que você quer dizer? É isso e um pouco pior, que assim, existe o medo que a gente chegue num nível de autossuficiência parecido com o nível americano. Então, assim, é para continuar publicando os negros, mas os editores têm que ser brancos, as editoras têm que ser brancas, as revistas têm que ser brancas, e os negros têm que aparecer sempre com o mesmo discurso. Eu não quero ser um autor negro, quero ser um autor e ponto. É sempre o mesmo discurso de aprisionamento. Nunca é um discurso em relação ao que se fez em linguagem. É sempre ao que se pode fazer, ao que se deve fazer. É uma coisa assim muito esquisita, porque o autor negro aparece com o microfone e aí ele diz que está muito triste de ter que falar de racismo. Mas o microfone está com ele. Você pode fazer toda uma intervenção sem falar de racismo. Fale do que você quiser, mas você não consegue, porque o racismo está na sua cabeça. Então o que você tem que fazer é falar de racismo a partir de uma perspectiva absolutamente individual e artística. É esse o seu trabalho. Aí a gente faz uma coisa pior ainda, Branca, que a gente faz assim. Se nos Estados Unidos eles estão falando, sei lá, do Spike Lee, e o Spike Lee lançou um livro, aí a gente chama os mesmos negros de sempre no Brasil para falar de Spike Lee. Negros que não gostam de cinema, negros que nem sabem quem é o Spike Lee, mas porque eles são os negros que eu escolhi, eles vão falar de tudo que se refere ao negro. A produção da sensação que a gente se produz no meio negro é que só alguns de nós são capazes de pensar coisas involuntárias que as pessoas fazem com a melhor das intenções, que produzem uma sensação muito ruim. E nesse caso de seleção, a gente tem a sensação de que há uma busca pelo negro único. Tem um texto no Estética e Raça que é esse adorno, você teria também em preto, que é um pouco essa brincadeira, assim, gente, não existe essa pessoa negra que é tudo que os brancos são, de qualidade, de alcance, de capacidade intelectual, de beleza, de charme, mas veio em preto. Olha que beleza. Não existe isso. O pensamento é profundo, da mesma maneira que acontece com as mulheres. Você não existe essa coisa que os homens gostam muito. Eu gosto de escritoras mulheres quando elas não parecem ser mulheres. Bom, defina para mim o que é parecer ser mulher. Aí você faz uma lista de coisas que você não gosta e você diz que acidentalmente essas coisas que você não gosta das mulheres estão nas mulheres. Mas não é verdade. A verdade é que você não gosta das mulheres. Você é misógino. É simples assim. Mas você não vai ter do mundo uma intelectual mulher que não seja mulher. Nós somos autores negros. Somos autoras mulheres. Isso tem um peso histórico. E vai entrar assim de alguma maneira na tua arte ou não, mas enfim, não é... E se a gente pudesse viver um outro mundo de experiência, experimentar várias coisas, uma das coisas que a gente tinha que tirar certamente é essa presunção da universalidade como pertencente a um grupo só. Não a noção de universal. Nenhuma literatura universal é universal. Nenhuma. Não existe Nenhuma. Não tem porque nada é, né? Nada é. Mas essa questão da literatura feminina, eu não sei se a gente já começou a superar isso, mas o que é chamado, né, de literatura feminina é uma literatura da esfera doméstica, né? E é considerada inferior àquela literatura universal que fala da esfera do mundo e das questões supostamente universais, né? Como se a esfera doméstica não fosse
uma questão que afeta todo mundo, né? E como se a literatura fosse o quê, né? Porque, assim, é literatura masculina porque ela fala disso, da viagem, de Homero, blá, blá, de Ulisses, ok? E a literatura feminina fala de quem ficou em casa. Legal, mas isso é o quê, não é o como? Eu quero fazer o enfrentamento do como. A Jane Austen, eu acho que é o maior exemplo disso. Uma coisa absolutamente comezinha. E no quê? No tema, casamento, coisa ridícula. Mas o como que ela faz isso é brilhante, é sofisticado, é profundo. George Eliot. Nossa, aí mais então... aí tá humilhando. Como diziam os meus alunos, falando aí tu deu aula. Falando em literatura feminina, esfera doméstica, não tem exemplo mais incrível, né? Eu lendo os teus textos, e, enfim, vendo você falar aqui e ali, eu vi como eu sou resultado desse mercado editorial que você descreve, sabe? Como eu conheço pouco de literatura por pessoas negras, apesar de ser uma coisa que eu busco. Eu busco, mas eu não tenho acesso. Eu não sei onde está. Então, por exemplo, você elogia muito a Cidinha da Silva, você tem um ou mais textos elogiando. Eu não conheço. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, gente do céu, eu preciso comprar. Eu já comprei e agora eu vou ler. Mas, enfim, eu lendo o teu texto, eu falei, como pode? Que absurdo que eu não conheço, gente. A gente está quase acabando aqui. Você falou do seu único cancelamento, né? Voltando à questão dos objetos vulneráveis, quanto mais vulnerável, mais cancelável, né? Quanto menos vulnerável, menos cancelável. Então, objetos não vulneráveis que estão sofrendo cancelamento provavelmente não serão cancelados, mas os vulneráveis, sim, correm esse risco, né? Então, eu queria saber como você lida, e eu vi você dizendo que você recebeu um conselho da Djamila Ribeiro, que era o seguinte, não espere que essas pessoas por quem você está lutando concordem com você. E eu queria saber o que ela queria dizer com esse conselho ou como você interpretou esse conselho. E ela estava me falando isso porque eu estava reclamando, porque eu estou sempre reclamando do mercado editorial. Eu estava reclamando dos cancelamentos e dessa coisa que a gente faz um monte de coisa e depois as pessoas interpretam errado e a gente ouve muita coisa para proteger as pessoas das quais a gente está no combate, e são essas mesmas pessoas que se mostram absolutamente manipuláveis e nos atacam. Eu tava muito zangado. E ela me disse isso. E logo depois me disse uma coisa pior ainda. Quando acabou a mesa, a gente saiu ali e tinha uma senhora que era vendedora de cocada em Paraty, isso. E a vendedora de cocada começou a fazer sinal pra mim, e ia aos berros, ela gritava pra mim. E eu fiquei muito assustado, porque eu pensei, pronto, agora o cancelamento virou físico, eu vou levar uma cocada na cabeça agora. Pô, e aí não vai mais poder comprar cocada em Paraty. Isso, não, aí ia ser complicado. Aí ela fez sinal pra mim e ela gritava assim, feliz, dizendo que eu tinha falado tudo lá no palco. Que eu representava ela, e ela batia no peito. E eu pensei assim, caramba, isso é muito incrível. Porque as coisas que eu estou dizendo eram justamente para pessoas como ela. Eu queria salvar a literatura negra para entregar para ela. Entregar a literatura negra com qualidade, não como um produto midiático. Estava espantado. E a Djamila disse para mim assim, você precisa aceitar o seu ori. Isso é assim, você tem uma função na vida. Você tem uma função, e as mulheres sempre falam isso pra mim, é engraçado que assim, eu só ouço opinião de mulher, assim, é uma coisa minha, lamento muito, sofri de mãe solteira, eu só acredito no que as mulheres têm a me dizer. Então assim, quando as mulheres falam, e elas falam muito pra me orientar, e isso era muito claro pra mim, eu sou muito fruto de uma realidade intelectual masculina em que eu tenho que ser louvado por qualquer coisa que eu faça. E se essa coisa for uma coisa positiva, aí eu fico mais brabo de não ser louvado ainda. Então eu tava muito nervoso com isso, assim, puxa, tô fazendo coisas boas, olha só, as pessoas não reconhecem. E ela dizer essas duas coisas, deixa muito claro para de loucura, e segunda coisa, você tem uma tarefa a realizar. Essa tarefa é cheia de beleza, vai ter a moça da cocada dizendo você me representa, e é cheio de problema, de ruído, de má interpretação, cheio de complicação. E é assim que são as coisas. Você precisa saber se você está à altura da tarefa. Convencer as pessoas que têm as chaves do poder a me ajudar a abrir as portas da literatura para as pessoas que estão do lado de fora. É uma tarefa absurda, quase messiânica. Mas isso é muito claro para mim, cada vez mais claro para mim isso. Com o acúmulo de textos, de leituras, a capacidade que eu tenho de circulação em certos lugares, eu posso fazer algo que as outras pessoas não podem. Mas as pessoas que não podem fazer estão trabalhando dia e noite para que eu possa
ter condições de fazer. Seria muito ridículo, como eu estava me sentindo, eu cheguei a parar de fazer resenhas por causa da história do cancelamento. Tudo ligado à ideia de que eu estava me sentindo muito injustiçado por ter feito o meu trabalho, que era a parte fundamental do grande plano de entrega da literatura de qualidade. Pessoas como o Djamila me deixaram bem claro que, assim, você não tem ideia do que é ser cancelado todos os dias por determinados grupos. A partir daí eu refiz esse posicionamento. Eu acho que, assim, nós temos que ter noção de que aquela máxima do sul-americano negro: se você não aguenta o calor, saia da cozinha. Você tem uma tarefa a fazer. A sua tarefa é contribuir com aquilo que você tem supostamente de melhor. Um crítico literário tem que fazer boas críticas. Agora, esperar que as pessoas reconheçam isso e que digam, que bacana, muito obrigado por ter falado mal do meu livro, isso não vai acontecer, querido. Isso não vai acontecer. Ela tem razão, né? Não dá pra esperar. Toda razão. A Djamila tem sempre razão. Não dá pra esperar isso, né? E você diz uma coisa, eu imagino que você faça críticas não só de pessoas negras, mas de pessoas brancas também, né? Você faz resenha de todo mundo, né? Do que você achar que merece ser resenhado, né? Mas você diz assim, nossas vidas são determinadas pela necessidade de proteção à vida dos brancos em todas as suas dimensões. É preciso consolá-los quando se confrontam com a evidência de que nem todo mundo gosta deles, o que eles agora chamam de cancelamento. Então, como a gente está falando de cancelamento, eu queria saber o que você acha dessa suposta cultura de cancelamento e dizer que, de fato, eu ando ouvindo reclamações de pessoas brancas da área cultural de que os trabalhos não são mais recebidos como antigamente, de que hoje em dia ser branco, especialmente ser homem branco, é um obstáculo para ganhar editais, para ganhar prêmios importantes. É disso que você fala? É disso que precisa consolar os brancos? O tempo todo. Eu estava finalista com 2 livros no Prêmio Oceanos. Aquilo para mim foi incrível. Aí um escritor tweetou lá uma coisa assim: não, porque agora tem um rapaz que está com 2 livros. Se ele tivesse escrito 3 livros, estariam os 3 livros, só porque ele é negro. Veja que loucura. Eu escrevi no prêmio 3 livros. Só 2 ficaram semifinalistas. Então já, por ironia do destino, já não tem razão. E mais ironia ainda, eu não sou o culpado, e nenhum negro é culpado, pelas coisas que os brancos deixaram de ganhar, porque agora o campo tem outros interesses. Da mesma maneira que ninguém poderia bater na porta dos autores conceituados no começo da década de 2000 e dizer assim, olha, eu também produzo e não estou na mesa da Flip. Eu sou escritor desde 99. A minha primeira Flip é 2022. Eu não reclamei das pessoas. Eu não publico por uma grande editora. Não tem nenhuma grande editora que me publique. Vocês nunca vão ouvir de mim dizendo assim, eu não publico porque o fulano está lá, ele está tirando o meu lugar. Ninguém é dono de lugar nenhum. É porque você já não supõe que aquele seja o seu lugar e o outro supõe que seja o lugar dele, apesar Exato, exatamente. E aí é uma coisa muito psicanalítica. Essas pessoas sentem que estão perdendo o amor do grande pai e elas precisam recuperar. E esse pai está se apaixonando por um outro filho, um filho bastardo, que seria esse filho negro. Esse fascinante personagem que vem de longe, que traz grandes histórias. E ele compara a sua história com a história desse filho. E realmente, ele não tem grandes feitos. A pessoa é nepo baby, vamos supor. A pessoa não tem grandes sofrimentos. A pessoa não tem nada brilhante. A pessoa tem a sensação de que ela herdou tudo e não conseguiu avançar nessa herança. Ok, isso é tema para psicanalista. Isso é tema para você sentar no divã lá e conversar. Agora, não é culpa dos negros. Você tem que atacar aquelas pessoas que você não tem coragem de atacar. As grandes editoras, os seus chefes. Por que antes investiam no seu livro e davam um prêmio para você e agora não dão mais? De duas uma, ou você é uma grande farsa, aí a culpa é sua, ou você não é tão bom quando comparado com os demais, culpa sua também. Há uma terceira possibilidade, remota, de que todos sejam seus inimigos e que seja um grande complô, como alguém falou esses tempos, num desses grupos de WhatsApp. Existe um complô entre os negros e os judeus para dominar o mundo. Eu citava vários nomes de pessoas e aí alguém disse assim, e falta aquele gordo de Porto Alegre lá. E eu fiquei assim, mas o gordo de Porto Alegre era eu? E fiquei pensando, mas será que tem outro gordo de Porto Alegre? Aí eu fiquei pensando, e aí no fim eu era o gordo de Porto Alegre. Fiquei felicíssimo. Você faz parte do complô, então? É do grande complô. Eu assim, aí claro, a gente tá rindo, mas é assustadora a semelhança como a esquerda cultural está se apresentando em relação à extrema-direita cultural.
os discursos são muito parecidos. É onde se encontra, o antissemitismo, né? Tem alguns lugares onde se encontra. Não é? Isso, o racismo. Porque é racismo, é puro racismo. É suco de racismo. Por que um escritor branco se sente tão acuado de estar com outros escritores negros? E aí, por fim, eu pergunto, por que não vai aos jornais e faz um texto aberto para um debate franco, dizendo, olha, o autor tal escreveu um livro assim e esse livro é ruim. Até hoje, a gente só tem 2 exemplos de resenhas negativas sobre livros ruins escritos na contemporaneidade por pessoas negras. O da Lígia falando do livro de Itamar, Salvar o Fogo, e o meu... na 451, né? E o meu. Só tem esses 2. O texto que foi o seu cancelamento. Isso, da Folha. Não é estranho isso que todo mundo esteja indignado com a autoria negra ganhando tudo, mas na hora de produzir uma coisa intelectual que a gente possa fazer um debate, não aparece? Esses autores só conseguem se fazer valer a sua intelectualidade dentro das redes sociais e dentro dessa ideia de ele pegou o meu todinho. Pegou meu prêmio, pegou minha vaga. Muito ruim. Eu acho que é isso, né? Foi ótimo, maravilhoso. Obrigada por vir aqui. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e o link para as resenhas que o Luiz Maurício citou. A dele sobre o livro Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpi, e a da Lígia Gonçalves Diniz sobre o Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Flora Thomson-Devô. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Caroline Fará e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.